Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta segunda-feira. Hoje é dia 14 de outubro de 2024, o episódio de número 349. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi, para trazer as principais notícias do dia, né, e às vezes entrevistas especiais, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui a entrevista, na verdade, é uma fala rápida da Andréa Nicoletti, né, que ela acabou sendo citada em uma fala do Pastor Diniz, na edição da última sexta-feira, sobre não ter função no União Brasil. Já já a gente vai falar a respeito disso e ela vai falar, né, por si mesma em relação a essa fala que o Pastor Diniz disse, né, proferiu na edição de sexta-feira passada. Então fiquem ligados que, cá entre nós, tem muito mais polêmica por aí, eu acho. Vamos também falar aqui, gente, Força Nacional vai ficar 3 meses a mais aí em Roraima, em meio à crescente onda migratória. Tem também aí a apreensão de 11 toneladas de farinha de pão contrabandeada e carga irregular de medicamentos pela PRF. Né? A PRF fez essa apreensão aí de uma carga bem grande aí, né? E também, gente, a prisão de jovens de facção no sul de Roraima, e incluindo aí um adolescente que foi apreendido nessa operação da Polícia Civil integrada com a Polícia Militar. Então, fiquem ligados, tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você, além, é claro, do nosso zap da redação para você enviar sugestões de matérias ou de entrevistas. Claro, comentários, se você quiser mandar para a gente aí, você que está ouvindo, principalmente você que está ouvindo, 999715300, 999715300. O DDD é o 95 para você que está acompanhando a gente fora de Roraima. Então, muito bem, gente. Deixa eu fazer uma introdução sobre a nossa entrevistada de hoje. Ela é gaúcha de Ijuí, enfermeira, professora universitária, mestre em Ciências da Saúde, palestrante, delegada e presidente estadual do União Brasil Mulher, aqui em Roraima. Andréa Nicoletti, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Redação. Deixa eu fazer um contexto antes de você falar, né? Aqui sobre a sua presença aqui, né? Porque na sexta-feira passada, na verdade na semana passada, o seu irmão, deputado Nicoletti, ele... Vou usar o sentido figurado aqui. Não quero ofender aqui, mas usar o sentido figurado. Ele pegou a metralhadora e disparou para a classe política aqui em Roraima. E aí, do lado de lá, o pastor Diniz, ele reagiu, né? E acabou sobrando para você. Numa fala dele, ele falou que você não teria função no União Brasil, né? Isso no contexto de que o Nicoletti, segundo ele, teria pensado em lançar você numa possível candidata a vice-prefeita pela União Brasil, aqui em Boa Vista, né? No meio dessa articulação toda. E aí o pastor Diniz falou que você não teria uma função dentro do União Brasil. Queria saber de você exatamente, você não tem função no União Brasil ou você tem? Queria que você explicasse pra gente. Seja bem-vinda. Bem, Lucas, boa tarde. Obrigada, né, pelo espaço. Eu acho que quando a gente trabalha num veículo de informação, a gente precisa de responsabilidade. Então, quero agradecer esse momento aqui, né, para eu poder colocar e esclarecer o que eu preciso esclarecer. Bom, Lucas, na fala, eu vou pontuar rapidamente aqui, não vou me alongar, mas na fala que o senhor Diniz esteve aqui, parlamentar do União Brasil, esteve aqui, falou em entrevista, ele citou o meu nome. E por citar o meu nome de uma forma a desqualificar e desvalorizar quem eu sou, a minha pessoa, estou aqui hoje. Na fala dele, dentro do contexto de uma reunião que eles tiveram, ele coloca que a irmã do deputado não exerce nenhuma função no partido. Segundo ponto, ela é apenas uma delegada que o irmão nomeou. Terceiro ponto, tive que anotar aqui para não esquecer. O que daria a ela o mérito para ser vice em alguma chapa? Bom, o primeiro ponto, então, a irmã dele não exerce nenhuma função no partido. Infelizmente, deixa claro que o senhor Diniz, ele não conhece o partido que ele faz parte, porque eu faço parte do União Brasil desde o nascimento desse partido. Eu tenho função nesse partido desde o início. Eu tô lá desde PSL, eu era presidente do PSL Mulher. Quando a gente teve a fusão entre PSL e DEM, nasceu União Brasil aqui no estado. E eu estava junto à pessoa que organizou esse partido, que foi o deputado federal Nicoletti. Então, esse partido, ele nasceu, ele está organizado. Aliás, quem visita, eu convido quem não conhece o União Brasil a conhecer o União Brasil. Lá nós temos salas
separadas para trabalho, tem pessoas que trabalham, então, assim, é um partido muito diferenciado, um partido forte aqui no estado. Bom, gente, para falar então um pouquinho, esclarecer esse meu papel, eu não poderia deixar de estar aqui, porque como eu sou uma liderança feminina no nosso partido, a gente realiza todos os anos, Lucas, curso de capacitação política para mulheres aqui no estado. Todos os anos, onde a gente convida mulheres de outros partidos, mulheres de fora, vem senadoras para cá participar conosco, tá? Mulheres de outro partido, então é um partido que abre as portas para capacitar. Eu encorajo, estimulo a presença feminina na política, porque eu sei que a mulher, ela tem estatisticamente mais escolaridade e menos oportunidade do que o homem em todos os ambientes, inclusive na política. Então, a gente estimula. Eu também tenho um trabalho junto com essas mulheres na área da saúde mental, porque eu sou professora, eu sou enfermeira e trabalho já nessa área. Então, trabalho com mulheres em situação de violência, de abuso, misoginia. E aí eu me deparo com uma fala dessa de um parlamentar do mesmo partido que eu faço parte, onde eu sou atuante pela valorização da mulher. Eu não teria como deixar de estar aqui para falar um pouquinho da minha história no União Brasil, para quem não conhece, né? Andréa Nicoletti, presidente, sim, do União Brasil Mulher, com uma história, uma gama de ações que a gente tem, inclusive junto à nacional do partido, né? Eu trago junto à nacional eventos como Defesa Lilás, para valorizar a mulher, para estimular ela no ambiente político. Então, eu sou muito atuante nesse sentido. O segundo ponto, quando ele fala, ela é apenas uma delegada que o irmão nomeou. Eu quero deixar claro que eu não sou apenas uma delegada que meu irmão nomeou. Eu fui eleita democraticamente dentro do partido. E eu não sou apenas uma delegada, porque delegada tem sua função. Inclusive, eu sou a única representante que vota junto à Nacional, que votou no diretório, que votou inclusive no nosso presidente Antônio de Rueda. Então, eu não sou apenas uma delegada. Então, uma outra fala dele, o outro ponto que ele tenta me desqualificar, sem nem ter o conhecimento do que é a função da delegada e do que eu faço dentro do partido. Então, primeiro ponto, eu tenho função no partido, eu não sou apenas uma delegada. E o terceiro ponto que ele coloca, que eu preciso falar aqui, é que o que daria a ela um mérito para se vice em alguma chapa. Aí eu pergunto, Lucas, por que eu não tenho mérito? Por favor. O que eu precisaria para ter um mérito, então? Eu pergunto a ele. Ele tem mérito? Quando ele entrou no partido no União Brasil, as portas estavam abertas. Quando a gente fala em União Brasil, que é um partido muito forte aqui em Roraima, com 2 deputados federais, com 3 deputados estaduais, 2 vereadores, agora foi eleito um, né? União Brasil é abrangente, mas a gente tem que lembrar da pessoa que iniciou tudo isso, e foi na pessoa do Nicoletti. A gente não pode desqualificar e chamar de pequeno uma pessoa que lutou para o partido estar onde está hoje, para ter a visibilidade, para ter o trabalho que ele tem. Então, quando a gente fala que alguém não tem mérito, desqualifica alguém, chama alguém de pequeno, talvez a gente precise parar e olhar para si, olhar um pouquinho mais. Porque, Lucas, eu sou cristã também. E eu sei que a Bíblia, a gente vive muito mais do que ela fechada. A palavra tem que ser vivenciada. E é no comportamento da gente que a gente vive a palavra de Deus. Então, a gente precisa, às vezes, parar, ter humildade, avaliar o que a gente fala e a forma como a gente age com as pessoas. Certo. Aproveitando a sua presença aqui, André, muito se falou aí em relação ao recado que a população teria ou não teria dado ao seu irmão Nicoletti, né, sobre a votação que você recebeu, né, 1.118 votos, né, aí, terminando como 4ª suplente na sigla do União Brasil. Você, aproveitando aqui, queria que você falasse um pouco, né, sobre esse resultado, como é que você está sentindo, e se existe algum recado da população em relação ao seu irmão, a você, enfim. Bom, eu queria primeiro começar agradecendo. Eu tenho mais de 1.000 motivos para agradecer aqui. E esses mais de 1.000 motivos são as pessoas que realmente confiaram em mim. Então, 1.118 votos não é pouco voto, não. É muito voto. Então, quando eu decidi sair para vereadora, fui eu que decidi. Não foi meu irmão, não foi ninguém, não foi grupo político que quis a Andréa Nicoletti candidata, foi eu.
Fiz uma campanha muito linda, muito honesta, com muitas pessoas junto, que acreditaram, que confiam e que votaram em mim. Então, eu preciso agradecer de coração essas pessoas. Dizer que a gente vai continuar trabalhando, representando e combatendo a violência contra a mulher e todas as pautas que eu trago comigo. Sobre recado, eu não acredito que seja recado, não, Lucas. Eu acredito que por conta, assim, de tudo isso que aconteceu aí, esse imbróglio aí, atrapalhou né? você. A gente vê, assim, muito claramente que caiu, sim, para cima de mim muita coisa. A gente esperava, assim, um resultado melhor, né? Não teve, mas assim como a gente viu que aconteceu muitas coisas aí, corrupção eleitoral, então a Polícia Federal, ela tá de parabéns, eu quero parabenizar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, fizeram um belíssimo trabalho, eu acho que ainda poderiam ter feito ainda mais, né? Onde conseguiram, sim, desestabilizar um pouquinho essa questão de corrupção aqui. Mas tudo isso influenciou, sim, no resultado das eleições. Mas eu só tenho a agradecer, né, dizer que eu aprendi, estou aprendendo sempre muito mais. Vou continuar trabalhando, como eu sempre trabalhei, junto com o Nicolete, porque todas essas pautas e estudos que a gente tem de planejamento estratégico em cima de recursos que Boa Vista precisa, que o Estado precisa, eu estou junto com ele, principalmente na área da saúde, quando ele destina para a construção de UBS, para centros de reabilitação aqui em Boa Vista, maternidade. Tudo isso é porque ele tem uma irmã do lado que é da área da saúde, que tem essa sensibilidade, uma mulher que trabalha com outras mulheres e que luta por outras mulheres. Então, eu vou continuar nesse trabalho, né, com muito mais afinco e muito mais vontade agora, Lucas. Mas você vai tentar outra vez? Eu não posso dizer que vou agora, porque eu ainda tô no meu descanso nesse momento. Agora tá descansando, né? Pós-campanha, né? Mas talvez futuramente, mas no momento eu não tô pensando nisso, não. Ainda não. Entendi. André Nicolete, falamos aqui com ela, irmã do deputado federal Nicolete, agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, né, esclarecer um pouco também. Muito obrigado, André. Fica aberto o espaço para você em umas próximas oportunidades. Obrigada, agradeço o profissionalismo, a atenção e o acolhimento de vocês e a responsabilidade na comunicação. Valeu, André, e até a próxima. Então, minha gente, vamos seguir aqui com as notícias. Eu tenho a notícia aqui da prorrogação da Força Nacional aqui em Roraima. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manuel Carlos de Almeida Neto, prorrogou nesta segunda-feira, dia 14, por mais 90 dias, a permanência da Força Nacional de Segurança Pública em Boa Vista e Pacaraima, em virtude da migração venezuelana. O Estado é a principal porta de entrada dos estrangeiros que fogem da crise no país, governado pelo ditador Nicolás Maduro. Conforme a portaria, a Força Nacional visa apoiar as forças de segurança pública locais nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da proteção das pessoas e do patrimônio em caráter episódico e planejado. A equipe está no Estado desde agosto de 2018, minha gente. A situação toda, né, da crise migratória, onde centenas e até milhares de pessoas da Venezuela entram aqui no Brasil e Roraima, na verdade, é a principal porta de entrada aqui para os venezuelanos que estão fugindo da fome, da violência, né, da perseguição política, querendo uma oportunidade melhor, né? E de janeiro de 2017 a agosto de 2024, só para vocês terem uma ideia, o Brasil registrou 1.150.000 entradas de venezuelanos diante de 538.000 saídas, segundo o último levantamento da Organização Internacional para as Migrações, a OIM. Só em agosto, mês seguinte à reeleição do ditador Maduro, foram mais de 18.000 entradas de estrangeiros em solo brasileiro, maior número em 12 meses. Naquele mesmo mês, o organismo contabilizou a existência de 3.158 migrantes e refugiados desabrigados da Operação Acolhida, sendo 1.356 em Boa Vista e 1.802 em Pacaraima. Além disso, em agosto também, 1.182 estrangeiros foram interiorizados para vários municípios brasileiros. Gente, eu quero anunciar aqui a presença da Marília Mesquita de volta ao nosso Papo de Redação. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação aqui pela 100.3, pelo nosso canal no YouTube e também pela Rádio de Bonfim. Olha, a Marília vai trazer uma notícia muito triste.
né? Uma criança morreu após ter mais de 70% do corpo queimado em brincadeira com álcool de gel, né, Marília? Que situação. Isso, Lucas. Foi uma brincadeira aí com álcool em gel e fogo que resultou na morte do Davi Henrique Pontes Caxias, de 10 anos, nesta segunda-feira, dia 14. O Davi, ele estava internado no Hospital da Criança após ele sofrer esse acidente que foi na quinta-feira, dia 10, mas ele acabou indo a óbito. E aí, conforme as informações que nós obtivemos, a criança ela teve queimaduras de segundo e terceiro grau e mais de 70% do corpo queimado. As queimaduras atingiram o rosto, pescoço, os braços, ombros e tórax do Davi. Já como aconteceu esse acidente, né? As informações que nós recebemos foi a seguinte: que o Davi ele estava brincando no quintal de casa quando houve aí esse acidente com o álcool em gel e o fogo. Sim. E ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi levado até o Hospital da Criança Santo Antônio, onde ficou aí 4 dias internados, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O corpo de Davi foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, que apontou a causa da morte como insuficiência múltipla de órgãos e queimadura de segundo e terceiro grau. Após passar por exames periciais, o corpo de Davi foi liberado para o sepultamento, que vai ocorrer aí no Parque Cemitério Campo da Saudade, no bairro Centenário. O Davi era estudante da Escola Municipal Raimundo Eloy Gomes, que fica ali no bairro Senador Hélio Campos, e a Prefeitura Municipal de Boa Vista emitiu uma nota de pesar. Gente, fica um alerta aí para os pais, os responsáveis, né, Marília? Assim, que tragédia, né? Uma brincadeira com álcool gel acabou vitimando aí uma criança, né? Matando uma criança que tinha um futuro pela frente, né? E infelizmente esse tipo de coisas acontecem. Eu só tenho a lamentar, a enviar as nossas consternações aos familiares, né? Amiguinhos desse menino que acabou morrendo nessa fatalidade, nessa tragédia, na verdade. Olha, Marília, tem aqui aí também a notícia da apreensão pela PRF de 11 toneladas de farinha de pão, né? Uma harina de pan, é o nome que se dá lá na Venezuela, né? 11 toneladas de farinha de pão contrabandeada e apreensão também de carga irregular de medicamentos, né? Isso. Essa apreensão foi realizada aí pela Polícia Federal de Roraima, PRF, e aconteceu nesse final de semana, onde foram apreendidos aí mais de 11 toneladas de contrabando, além da interceptação de medicamentos transportados irregularmente e na prisão de um motorista embriagado que usava documento falsificado. De acordo com as informações da PRF, foi o seguinte: no domingo, ou seja, foi ontem, durante uma fiscalização no posto da Secretaria da Fazenda de Roraima, Cefaz, localizado lá no município, lá em Jundiá, na zona rural de Rorainópolis, os agentes da PRF abordaram uma carreta que transportava 11,8 toneladas da harina pan, né, que é o produto de origem venezuelana, com destino a Manaus. A carga foi apreendida por se tratar de contrabando. Além disso, no mesmo dia, em Boa Vista, a PRF abordou um caminhão que transportava uma grande quantidade de medicamentos de forma irregular, sem condições adequadas de conservação. O Conselho Regional de Farmácias de Roraima foi acionado e confirmou a irregularidade no transporte dos medicamentos. E aí, em outra ação, ainda no domingo, na unidade operacional da BR-174, os policiais rodoviários pararam um motorista que apresentou
documento do veículo com informações conflitantes em relação às registradas nos sistemas da PRF, confirmando a falsidade do documento. Além disso, o motorista fez o teste do bafômetro e constatou-se que ele estava dirigindo sob o efeito de álcool. O homem foi preso em flagrante por uso de documento falso e embriaguez ao volante e foi encaminhado aí à Polícia Civil para realizar os procedimentos legais. E aí a PRF ela reforça a importância das fiscalizações e combate ao contrabando e as práticas ilegais nas rodovias para garantir o melhor tráfego no trânsito. E para fechar, Marília, tem aqui a prisão de jovens envolvidos com facção, né? Prisão realizada no sul de Roraima, foi uma operação integrada entre polícias militar e civil, né, que resultou nessa prisão de 5 jovens envolvidos com facção e até um adolescente, né? Foram 6 pessoas no total e até um adolescente foi apreendido nessa ação, né? Isso, foram 5 jovens que foram presos e um adolescente apreendido, suspeitos de integrar uma facção criminosa. Essas criaturas, elas foram encaminhadas para a delegacia de São João da Baliza, aqui no sul de Roraima. O delegado regional Hans, ele explicou que as prisões foram feitas após uma tentativa de homicídio contra um homem, integrante de uma facção criminosa, por um grupo rival. A vítima baleada foi transferida para o hospital de Rorainópolis para cuidados médicos. E aí, como foi o início dessa operação? A Polícia Civil, ela iniciou a operação para prender os suspeitos após funcionários do Hospital de São João da Baliza informarem que havia um homem internado após ser vítima de disparo de arma de fogo e que os suspeitos do crime pretendiam voltar à unidade para terminar de matá-lo. E aí a vítima, né, um jovem aí de 26 anos, ele relatou aos policiais que ele andava pela Avenida São Paulo, ali no bairro Mutirão, quando 2 homens em uma motocicleta vermelha se aproximaram e efetuaram 2 disparos em sua direção, e ele citou o nome de um dos autores e o reconheceu em uma fotografia apresentada pelos policiais. Em diligências em um dos apartamentos da própria vítima, os policiais prenderam 4 pessoas e apreenderam uma arma de fogo caseira, celulares e o cartão bancário de um homem identificado como RSB, que está desaparecido na região desde 27 de setembro. E aí foi todo mundo preso, encaminhado para a delegacia, e aí a polícia realizando essa operação para dar uma desarticulada aí nessas facções criminosas que atuam aqui no estado. Pois é, né? Que situação. A impressão que a gente tem é que as facções elas estão tomando conta, né, aqui de Roraima. A gente não vive mais naquela tranquilidade de antes, né? E o sul do estado que o diga, né? Como a própria Marília mostrou pra gente aí, os caras, eles prometiam matar essa pessoa que estava internada depois de ter sido... Eles tentarem matar essa pessoa e ainda falaram que iriam terminar de invadir o hospital e matar, né? Para concluir o serviço. Que situação, né? A gente via isso até pouco tempo só lá no Rio de Janeiro, São Paulo, nessas coisas, né? Agora a gente está vendo aqui em Roraima também. Que triste situação. Obrigado, Marília, pela participação. Vamos esperar com que essa semana traga boas notícias pra gente, né? Que seja uma semana abençoada. Tchau, Lucas. Tchau para você que está acompanhando a gente. Até a próxima. Então é isso, gente. Agradeço demais a companhia de vocês neste início de semana aqui no nosso podcast Papo de Redação, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi e aproveito para pedir a vocês para seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube como Folha BV. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E a minha rede social pessoal é @LucasLuquezzi, LUCKEZE, meu sobrenome para facilitar a sua busca no Instagram e ficar por dentro aqui dos bastidores do nosso podcast Papo de Redação. Muito obrigado, minha gente. Deus abençoe vocês, a semana de vocês. Amanhã a gente volta se Ele quiser.